Aí eu falei, a irmã Marília não vai conseguir 3 tópicos em 1 hora. Mas que Deus te abençoe, tá, irmã Marília? Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Aqui, ó, quem for tirar a oferta, minha oferta está aqui, ó. Irmãos, realmente, o tema da nossa lição, da lição número 7, é um tema bem... Fala mais alto, Aisha. Aí complicou. Aqui a oferta está aqui, ó, quem for tirar está aqui. Irmãos, o drama da depressão. Bom, eu acho que muitos irmãos sabem que eu, Marinéia, eu não sou muito de seguir tópicos de revista. Mas, eu vou abranger todos os tópicos que estão aqui. E, assim, o ponto primordial, irmãos, que a gente tem que ter... eu gostaria, Kênia, coloca para mim Marcos 2, versículo 17, por favor. Eu vou ter que pegar meu óculos. Vamos lá. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Só até aí. Precisa mais não. Por que eu coloquei eu quis começar com esse versículo com os irmãos? Por que acontece? Muitas pessoas acham que depressão não é uma doença. Muitos acham que é frescura, muitos acham que a pessoa está desanimada, a pessoa não quer viver, não quer ir para a igreja, não quer fazer alguma coisa, eles acham que não é doença. E o que eu quero dizer para vocês é que sim, a depressão é uma doença, tá, irmãos? Que pelo DCM-5, que é o nosso manual de psicólogos, que é dessa grossura, ele trata dessa forma. A depressão é um transtorno de desregulação ou alteração do humor. Então, a depressão, irmãos, ela é alteração do humor. Quando a pessoa está num estado depressivo, ele fica literalmente, a oscilação fica muito forte na questão do humor. Então, a depressão é uma doença do humor. E aí, o que eu quero falar para vocês? Ela é um estado de melancolia. Todo mundo sabe o que é melancolia? Acho que todos nós aqui sabemos, né? Que é um estado de tristeza muito forte na alma. E ela traz para a gente uma exaustão física, emocional e mental. Então, o que a gente tem que ter em mente? Ela atinge as 3 dimensões nossa como ser humano. A mente, que é o corpo, né, seria, vamos lá, o corpo, que é o físico, a mente, que é a alma, e o emocional. Então, irmãos, não tem como. Então, assim, a pessoa falar assim, não, mas quem tem depressão, ela está com frescura, ela está com isso. Não, irmãos, ela vai atingir essas 3 dimensões. Não tem como. Ela pega as 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Ela vai pegar os 3 e vai atingir os 3. Hoje, se nós observarmos a situação que nós estamos vivendo, que é a pandemia, ela fez desencadear várias pessoas com depressão. Mariné, mas por quê? Porque ela provavelmente já tinha uma predisposição para entrar na depressão. E com a pandemia, o que aconteceu? O isolamento, não ter contato com as pessoas, não ter contato com seus filhos, com netos e algumas outras coisas mais por aí, a gente pode classificar, fez com que essa pessoa realmente entrasse nessa tristeza. Porque, irmãos, tem a tristeza que é normal, que todos nós sentimos, isso é normal do ser humano. Tem dia que você amanhece de cabisbaixo, tem dia que você não está afim de conversar com as pessoas, tem dia que você não está afim de trabalhar, tem dia que você não está com vontade de ligar uma televisão, você quer ficar só deitado. Isso é normal. Agora, existe a tristeza patológica. Essa, sim, já vai para outra dimensão, onde que a pessoa realmente ela se prostra, ela fica deitada numa cama, ela não tem disposição para nada, ela não tem disposição para tomar um banho, ela não tem disposição para
para varrer uma casa, ela não tem nada, ela só quer ali, ela só quer ficar no seu quartinho, no seu mundinho, isolada, no escuro. Isso sim, a gente já fala que é uma patologia. Então, o que eu quero dizer para vocês, que a depressão, ela atinge nossas 3 dimensões. E ela é um desequilíbrio total na pessoa. Aí as pessoas falam assim, nossa, Marinéia, mas como? Sim, por quê? Porque como a pessoa não tem ânimo, a pessoa não tem força para fazer nada, então ela literalmente ela se entrega. Então, assim, eu falo assim, que é uma desorganização mental e emocional, que acaba atingindo como um todo, atinge como você, como ser. Então, assim, eu estou definindo para vocês assim, de uma forma bem simples, para você entender realmente o que é a depressão. Porque aqui o primeiro tópico do nosso lição fala o que é a depressão. E aí o que é mais interessante, irmãos, que ela pode surgir em qualquer fase nossa, na infância, na adolescência, que na infância seria a fase da criança, né? Na adolescência, na fase adulta e na terceira idade. E o mais interessante, 25% atinge as mulheres. Nós, mulheres, temos mais predisposição de ter depressão do que o homem. O homem tem, mas é 12%. Mas nós, mulheres, temos mais predisposição de sermos depressivas. Por quê, Mariné? Porque nós somos mais emotivas, nós somos mais choronas, nós somos mais aquela pessoa... Qualquer coisa a gente fica triste. O homem não, ele é um pouco mais racional. Então, 25% as mulheres podem vir ter depressão e 12% o homem. O que eu quero que vocês entendam? Então, vamos lá. Então, ela pode ser genética. O que é genética, Marinéia? O que vocês têm que entender? Que é algo que é herdado. Mas ela pode desenvolver quando? Quando eu estou no processo de vulnerabilidade. Aquilo que eu falei lá no início para vocês. Lembra que eu falei para vocês? Que a pandemia, muitas pessoas tinham predisposições de ter uma depressão devido à pandemia, com processo de vulnerabilidade. O que aconteceu? Ela teve depressão. E tem o processo biológico, que é a parte que envolve o nosso cérebro, que é o sistema, o desequilíbrio cerebral, que é o desequilíbrio bioquímico dos nossos neurônios, responsável pelo nosso controle de humor. Quais são esses neurotransmissores? Todos aí eu acho que vocês devem saber. Eles são muito importantes para o nosso bem-estar. E é interessante a gente estar com esses hormônios no equilíbrio. Eu falo assim, no equilíbrio, todos nós, o equilíbrio seria essa linha, que a gente poderia traçar uma linha aqui. E aí, a pessoa depressiva, ela sai dessa linha, ela vai cair, tá? Ela vai aqui para baixo. Então, esses neurotransmissores, que é a noradrenalina, a serotonina e a dopamina, eles literalmente, a pessoa que está com depressão, esses hormônios, ele está lá embaixo. Aí eu vou definir para vocês o que cada um serve, porque cada um desses hormônios serve. A noradrenalina é o estado de alerta, é onde que deixa nós o tempo todo. Tipo assim, já viu? Eu falo assim, que nosso cérebro aqui, ele é igual ao computador. Nosso computador, quando está com algum problema, o que acontece? Ele começa ali, sempre lá embaixo, no rodapé, vai acendendo a luzinha, dando uma flash lá, está acontecendo isso. Coloca o antivírus, faz isso. A mesma coisa somos nós. Então, esses neurotransmissores aqui, que é esses hormônios, eles servem para algo do nosso corpo. Cada um deles tem um significado. Então, a noradrenalina é o estado de alerta. É a função motora nossa, que é a nossa função motora, como que a gente anda, como que a gente consegue, ajuda a regular a nossa pressão arterial e a frequência cardíaca, ela que trabalha... Já viu assim, nossa, eu estou numa adrenalina tão grande hoje, já viu que o seu coração fica assim, é um disparo assim, que fala, meu Deus, meu coração vai sair pela boca. Então, é esse hormônio aqui que ele vai regularizar isso. E ele é o hormônio da ação, é onde que eu consigo agir, quando eu consigo fazer alguma coisa. Então, ele é o hormônio que vai fazer com que eu faça alguma coisa. A serotonina,
É o papel de regular o humor. Então, ela vai regular a gente. É o momento assim da gente estar feliz, estar triste, ela que vai dar essa regulação. O apetite também é o hormônio do sono, o hormônio da memória, do nosso comportamento social, do desejo sexual, tá? E o hormônio da felicidade. Ele é o hormônio que faz nós rirmos, é o hormônio que nos deixa feliz. Então, só para vocês terem noção, esses 2 hormônios que eu falei para vocês, se ele estiver baixo, ele vai realmente dar um sério problema para a gente. Igual assim, a pessoa que está na depressão, ela tem... Depois, agora, eu vou falar os sintomas, que é o segundo tópico nosso da revista. A pessoa que está com depressão, ela tem 2 maneiras da questão do sono. Ou ele dorme muito, ou ele não dorme nada. Ou então ele come muito, ou ele não come nada. Então, é essa distorção de comportamento. E a dopamina, o papel central dela é de tomar decisões. Ela faz com que a gente tome decisões. Vamos supor, o pastor Toninho, domingo, ele falou mensagem, ele falou da gente pegar uma estrada para a gente chegar até aqui na igreja. Foi um do ponto foco dele, da mensagem, foi essa, e depois ele discorreu por que pegar. Então, aqui seria a mesma coisa. A Mariné, quando veio aqui para a igreja, para vir para cá, eu tive que tomar uma decisão. Qual o caminho que eu vou pegar? Então, esse hormônio, ele faz isso com a gente. O hormônio da gente tomar decisões, da gente agir, da gente executar. Então, ele é o hormônio de excitação e do prazer, do bem-estar e da motivação. Então, ele é o hormônio também da motivação. É que motiva você para fazer uma atividade física, para ouvir música, para relaxar, para deitar. Então, ele faz isso. Então, assim, se esses 3 hormônios... Aqui a revista traz isso, ele fala dos neurotransmissores, mas ele não cita. Por isso que eu gostei de trazer para os irmãos, para citar para vocês o que acontece. A pessoa que está com depressão, esses 3 hormônios, ele está lá embaixo. Está lá embaixo. Por isso que tem a linha do equilíbrio, né? Se tivesse um quadro aqui, eu estava explicando para você. A pessoa que está com depressão, ela desce. Por quê? Porque esses hormônios, tudinho está lá embaixo. Então, por que a pessoa, quando a gente fala, que a gente vai falar também da forma de tratar a depressão, do tratamento, a medicação, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que esses hormônios, eles voltem para o equilíbrio dele, tá? Então, vamos lá. Até aí está tudo ok? Irmãos, qualquer dúvida pode falar. É o que eu falei para o pastor, vai ser complicado, igual o senhor falou, da gente conseguir dar a lição toda. Você vê, eu estou com 15 minutos só explicando para vocês a introdução. A depressão, ela pode acontecer de forma endógena. O que é isso? Interna, dentro da gente. Que seria o quê? Da situação vivencial da pessoa que surge espontânea. Então, algo dentro de mim, que são os hormônios, as cargas elétricas, a química do organismo. Aí entra muito aquela questão ali dos neurotransmissores. Então, ela pode ser dessa forma, endogênea, e ela pode ser exogênea, que vem do exterior, que é a parte do ambiente. Que seria o quê? Uma perda familiar, uma perda de um ente querido, um relacionamento que não deu certo, uma perda no serviço, vamos lá, traumas que não foram, que não conseguiu, a pessoa não conseguiu trabalhar na infância ou na adolescência e trouxe para a vida adulta, ou então na infância mesmo. Abuso, violência, isso tudinho aqui, essa daqui, a gente pode dizer que é o ambiente, é o exterior, é aquilo que pode causar na pessoa. Então, ela pode vir ser interna, que seria a questão da genética, glândulas, coisa do seu bioquímico, do nosso cérebro, ou ela pode ser exterior, ela pode vir através do ambiente, que é tudo isso que eu falei, separação, perdas, traumas, abuso sexual, violência doméstica e por aí vai. Então, isso tudo pode trazer com que a pessoa desenvolva a doença. Pois não? Contribui. Agora eu vou falar sobre os sintomas. Aí nos sintomas você vai entender que contribui. A ansiedade é um dos fatores muito importantes para desencadear a depressão.
Então, vamos lá para os sintomas. Agora, a gente vai para o tópico número 2, tá? Da revista. Então, os sintomas, o que vocês têm que estar atentos? Esses sintomas eu não tenho de cor, tá, irmão? São em torno de quase 20 sintomas. O que você tem que ficar alerta? Ficar atento na sua cabecinha, na sua memória. Que se esses sintomas, a maior parte desses sintomas permanecerem em você mais de 2 semanas, busca ajuda. Tá? Por quê? Porque você pode estar entrando no início da depressão. Então, se persistir mais de 2 semanas, mas não é só uns sintomas não, tá? Porque os sintomas que eu vou ler aqui para você, acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano. São vários sintomas, mais de 5 sintomas, se estiver presente na sua vida. Mais de 2 semanas, fiquem alerta, acende a luz amarelinha, corre para buscar ajuda, tá? Então, vamos lá. Tristeza constante ou ansiedade com grande parte do tempo ou a maioria dos dias. A questão da ansiedade. A ansiedade, ela pode sim desencadear a depressão, tá? O estresse também. Por quê? Porque o estresse, quando a gente está... O estresse, eu falo assim que quando a pessoa está no estresse, ela falta uma gotinha que cai ali e transborda tudo. E o estresse, se a pessoa não cuidar, pode sim, porque o estresse você começa a não ter paciência, começa a ficar irritado, qualquer coisa te deixa fora do sério, então isso vai desencadeando e pode sim trazer uma depressão, tá bom? 2, sentimentos de desesperança. Nossa, minha vida não presta mais, minha vida não tem sentido. Nossa, mas eu tô... Principalmente as pessoas que chegam na terceira idade, ela tem muito isso dentro dela. Por quê? Porque ela fala assim, nossa, mas eu vivi tanto. Porque, irmãos, todos nós aqui vamos passar por essa fase. A gente cresce, a gente vai desenvolvendo tudo, e de repente a gente vai para a terceira idade. Todos nós, eu vou para a terceira idade. Ele aqui, que eu acho que é o mais novo aqui, que está aqui hoje, quantos anos você tem? 10 anos. Então, ele tá na fase da puberdade. Ele nem criança ainda, nem adolescente. Então, todos nós temos a nossa fase na nossa vida. Não tem jeito, não tem como falar, nossa, mas eu não dou conta mais, hoje eu não dou conta de ser ágil como era antes, irmão, é a fase que cada um de nós vamos viver. Hoje eu não dou conta nunca de fazer o que eu fazia com 25 anos. Eu falo assim, hoje, eu olho assim, eu olho para a comida assim e falo, nossa, eu não posso comer esse tanto, se eu comer esse tanto, meu metabolismo está lento, não adianta, é a vida. Gente, é a nossa vida, a gente nasce, cresce, depois a gente morre. Então, o que acontece? O idoso, ele tem muito disso, dessa desesperança, de achar que a vida não tem mais sentido, de achar que a vida não vale mais a pena viver. Nossa, mas eu era tão feliz lá atrás. Mas você tem que começar a agradecer. Nossa, eu estou até aqui hoje porque Deus me deu graça, porque Deus permitiu eu estar nessa idade, porque Deus está me dando força. Isso que é importante na nossa vida. Então, o que acontece? A desesperança faz com que a gente não tenha mais sonhos, faz com que a gente não tenha mais vontade de viver. Então, isso é um dos motivos. A pessoa que tem aqui, depois ele vai falar de algumas depressões, que é a distímica, que é a depressão persistente. A pessoa que tem essa depressão persistente, que é constante na vida da pessoa, ela não tem esperança para nada, ela não tem sonho, ela não tem vontade de fazer mais nada, ela estagna ali e pronto, acabou. E a gente não pode. Aí, quanto à vida, há esperança, a palavra do Senhor fala isso. E quando nós estamos vivos, quando nós temos Deus no coração, existe esperança. Fala, pai. Novo, né? O estresse faz isso. Pode ter dado um ataque cardíaco nele, né, e falecido. Vamos lá, então. Desesperança, pessimismo, baixa autoestima, sentimentos negativos constantes. Então, assim, quando a gente tem muito sentimento negativo, que nada vai dar certo, que nada vai acontecer na nossa vida, irmãos, a gente começa a profetizar.
Então, por isso que eu sempre falo para os meus pacientes dentro do consultório, quando ele vem com muito pensamentos negativos, eu falo, vamos começar a pensar positivo? Vamos começar a ver esse momento, esse quadro que você tem do lado positivo? Será que não é só... Será que é só negativo? Será que não acontece nada positivo na sua vida? Então, pensamentos positivos atraem coisas positivas para nós. E pensamentos negativos, irmãos, infelizmente vai atrair só coisas negativas para a nossa vida. Então, assim, a pessoa que está no período de depressão, ela fica dessa forma. Ela acha que tudo de errado vai acontecer com ela, ela não tem esperança para nada, ela tem sentimentos constantes, a autoestima dela, ela olha para ela e fala assim, nossa, eu sou a pessoa mais feia da face da terra, eu sou a pessoa mais isso. Por quê? Porque ela não consegue enxergar ela por todo. Fala, pastor Toninho. Isso. Sim, uma coisa vai chamando a outra. Então, assim, olha para você ver, eu estou só ainda no 2. Só no 2. E olha para você ver que o 2, se a gente for parar para perceber, é muita coisa. E é isso aqui, irmãos, eu falo assim, que são vários sintomas para você perceber que você pode estar. Mas isso aqui acontece constante na nossa vida. Quando você começa a pensar negativo, irmão, começa a repreender na sua vida, começa a falar, Senhor, repreende esse mal da minha vida. O Senhor é tudo na minha vida, o Senhor é poderoso para fazer coisas maravilhosas na minha vida. Porque coisas negativas, irmãos, pensamentos negativos, é uma sensação muito ruim que a gente tem. Fala, Celestina. Sim. Sim. Sim, lógico, a gente tem que ter a esperança sempre no Senhor. A nossa esperança sempre tem que estar firmada no Senhor, dependente das circunstâncias, dependente do problema que você está passando, independente do que você está passando na sua vida, sempre busque a esperança no Senhor, porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais em nossas vidas. Independente de que a gente estiver passando, Deus é maior. Deus, Ele está ali. Eu falo assim, que Deus está ali, Ele está olhando para cada um de nós. Deus sabe que cada um de nós estamos passando. Se você buscar, prostrar na presença do Senhor, adorar o Senhor, Deus vai vir ao seu socorro. Aí vamos lá, sentimentos de culpa, impotência, inutilidade. A pessoa sente culpa de tudo. Qualquer coisa que acontece errado, nossa, é culpa minha. Nossa, eu não sou ninguém. Nossa, para que eu estou nessa vida? Não existe motivo de eu estar nessa vida. Então, ele acha que ela é inútil, que não é desse jeito. Se nós estamos aqui, porque nós temos um propósito. O Senhor tem um propósito na vida de cada um de vocês que está aqui. Independente da sua idade, independente do seu nível de escolaridade, seu nível social, independente disso, Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Ou 4, perda de interesse ou prazer em atividades que eram apreciadas, inclusive a sexual. Então, o que acontece? A pessoa para. Se eu gostava de fazer uma caminhada, eu não faço mais. Se eu gostava de costurar, eu não costuro mais. Se eu gostava de ler, eu não leio mais. Se eu gostava de na casa da minha vizinha, na minha frente lá, eu não vou mais. E para quem é casado aqui, literalmente o apetite sexual não existe mais. A pessoa não tem vontade de ter mais relação com o seu parceiro. Isso tanto para o homem como para a mulher. Perda, insônia ou dormir muito. O que acontece? A pessoa, irmãos, que é insônia? Muitas pessoas falam assim, nossa, Mariné, eu deitei e virei para um lado, virei por outro, virei para um lado, virei por outro, e não consigo dormir, vou dormir lá para as 2, 3 horas da manhã. Isso não é insônia, tá? Quem já me ouviu falar sobre isso, gosto muito de explicar isso. Isso não é insônia, isso é ansiedade. A pessoa que é ansiosa, a mente dele está 24 horas trabalhando, o tempo todo trabalhando, ele nunca para. E quando ele vai deitar, ele coloca a cabeça no travesseiro e a cabeça dele começa. Quando ele olha no relógio, nossa, 3 horas da manhã, não dormi ainda. Isso não é insônia. O que é insônia? Insônia é eu dormi um período, e eu acordo lá para as 3 horas da manhã e não consigo dormir. Aí sim é insônia. Então, eu consigo dormir, mas no meio da noite eu perco o sono e não volto a dormir mais. Isso é insônia. E o sono exagerado. A pessoa não dorme nada, ela dorme um período e depois acorda 3 horas da manhã e vai lá mexer nas coisas, e começa a mexer nas coisas porque não tem sono mais. Ou então ela fica o tempo todo deitada no quarto, o tempo todo dormindo. Vamos lá.
Deixa eu ir correndo, porque senão não dá tempo, não. Perda da energia, fadiga ou uma agitação que não pode ser controlada. Falta de apetite, perda de peso, ou come muito ou ganha peso. Então, ou a pessoa não come nada, ela olha para a comida, ela não tem desejo de comer, ela olha para a comida, ela fala, nossa, não quero isso, não estou afim. Pode ser a comida que ela mais gosta, ela não come. Ou então, ela come sem perceber, o tempo todo mastigando, o tempo todo mastigando. Então, ou ela não come nada e perde peso, ou então ela come muito e ganha muito peso. Você viu que há uma discrepância muito grande de um lado para o outro que a pessoa pode ter? Sentir grande dificuldade em realizar tarefas simples. A pessoa começa a ter dificuldade, talvez, de arrumar a casa. Ela não tem ânimo, ela não tem força para arrumar a casa que ela gostava tanto. Pensamento de morte, suicídio, pensamento de morte e suicídio, tentativas de suicídio, sente constantemente que a vida não merece ser vivida. Esse aqui, irmão, é um tópico muito importante. Ele vai ser discorrido na próxima lição, que é a lição número 8, que é a lição que fala sobre o suicídio. Quem vai ministrar ela é a Serjana, é a outra psicóloga que a gente tem aqui na igreja, que eu estarei lá na igreja da Tiana ministrando. Então, ela que vai estar ministrando para a gente aqui no domingo que vem. Então, assim, a pessoa que tem depressão, ela tem um índice muito grande de cometer suicídio, tá? E o mais interessante, irmãos, que 20% das pessoas, eu até fiz uma anotação, isso é comprovado, 80% das pessoas a 20 pessoas que cometem suicídio, que tentam suicidar, ela não buscou o tratamento. E 80%, se ela buscasse o tratamento, ela não cometeria suicídio. Entendeu? Então, tanto que isso é muito sério. 80% é uma estatística muito alta para a gente parar para perceber. Então, assim, o que eu quero falar para vocês? A depressão, ela atinge corpo, alma e espírito. Então, a pessoa que está com depressão, irmão, muitas vezes ela não vem para a igreja, não é porque ela está com frescura, não é porque ela não quer vir. Muitas vezes ela não consegue ler a palavra de Deus, ela não consegue cantar, irmãos. Lembra que as 3 dimensões que foram atingidas, ela não tem força nem para isso. E aí há muito julgamento no meio do nosso povo. A gente tem que lembrar que a depressão está sujeita a cada um de nós. Todos nós que estamos aqui estamos propícios a ter uma depressão. Tá? Isso que eu quero ficar alerta. Eu, Mariné, eu mesmo fui submetida a uma depressão. Fiz tratamento. Até hoje, tanto que semana passada eu voltei a fazer terapia. Então, assim, eu fiz tratamento com psicólogo, tomei medicação durante 1 ano e meio. Não tenho vergonha de falar, hora nenhuma, eu precisei. Lembra lá que eu falei para vocês que a depressão pode ser causada ambientalmente? O meu caso foi isso. Então, eu precisei de ajuda e eu busquei ajuda. Então, isso não é feio. Eu falo assim que as pessoas que buscam ajuda é porque ela é forte. É porque ela quer melhorar. Quem não busca ajuda, ela não é forte, ela não quer ter o melhor. E eu busquei ajuda. Isso deixou de eu ser crente? Isso deixou de eu confiar em Deus? De forma alguma. Eu continuei acreditando em Deus, eu continuei acreditando que meu Deus vive, que meu Deus é redentor. Fala, Liabe. Não, terapia não é só para quem está com depressão. Terapia é para quem dera se a humanidade, todos nós pudéssemos ter um terapeuta em nossa vida. O mundo seria bem mais organizado, não tínhamos tantos problemas que a gente tem hoje. Não é puxando sardinha para a minha profissão, não, mas é a verdade. Porque ali, quando você vai para a terapia, são 50 minutos, é o seu momento. É o momento seu ali que você vai falar de você. Independente do que você está passando, você vai estar expondo, você vai estar colocando para fora. E é interessante, quando eu começo a falar, quando eu começo a colocar para fora, já começa a ter efeito. Porque muitas vezes a gente não consegue falar. Talvez você está passando um problema tão grande que você não consegue falar para o seu esposo. Talvez você está passando um problema tão grande que você não consegue falar com os seus filhos. Não, sim. Por isso que Elias lá no divã precisou conversar com Deus. O Elias, ele conversou com os anjos. Deus apareceu para ele, e ele conversou lá de maneira suave, Deus apareceu para ele de maneira suave, porque Deus falou, você precisa de um colinho, precisa de alguém para você conversar. Então, na verdade, nós, irmãos, se nós começarmos a orar, falar com Deus, é a melhor terapia.
Só que aí, pastor, eu um pouquinho meio desconcordo com o senhor no sentido de quê? Porque a depressão, ela atinge as 3 dimensões, e muitas vezes a pessoa não está tendo força para orar, não tem força nem para ler a Bíblia. E aí ela tem que buscar ajuda, sim, de um profissional. Aí não tem como, ela tem que buscar. Peraí. Ah, tá, pessoa boa. Isso, mas... Só puxando o gancho que o Iago falou, todo mundo precisa de uma terapia, né? Então, na verdade, nós, seres humanos, precisamos de terapeutas, porque nós, às vezes, não oramos. Eu fico vendo porque, não só eu, mas eu fico vendo perto das minhas famílias, daqueles que são cristãos, e tem o seu devocional com Deus. Aqueles que têm o seu devocional com Deus, eu percebo que eles são mais tranquilos, mais centrados. Devocional é o quê? É oração, leitura, porque quando você ora, você lê a palavra de Deus fala com você. Isso é a pessoa normal. Então, assim, a pessoa, quando ela chega e está doente, ela tem que buscar ajuda. Né? É o que a gente nunca pode esquecer, pastora Ney, é que Deus tem que ser o centro da nossa vida, irmãos. Deus sendo o centro da sua vida, as coisas tudo acontecem. Então, se Deus está sendo o centro da sua vida, se você está colocando tudo na presença de Deus, as coisas acontecem. Pode falar, Celestina? 80%. Quer ver? Deixa eu ver aqui. 20 pessoas que têm depressão e buscaram ajuda, mas mesmo assim não conseguiu. E 80% porque não buscou ajuda. Se tivesse buscado ajuda, não tinha cometido suicídio. É interessante, assim, quando você vê a estatística, você assusta mesmo. Você assusta, porque, assim... Porque tem momentos, ou eu falo assim, o meu caso mesmo, eu estou falando da Mariné como pessoa, eu tive que buscar ajuda, não tive como, eu estava numa tristeza tão grande na minha alma, uma forma assim que eu tinha 2 meninos pequenos, de 6 anos, que eu tinha que ajudar, eu tinha que reerguer, e eu sozinha, tinha meus pais, tinha minha mãe, tinha todo mundo, mas eu sozinha, falei, gente, eu não dou conta. Chegou um momento assim que eu falei, eu não dou conta, eu tenho que buscar ajuda. Se eu não buscar ajuda, quem vai depois cuidar dos meus 2 filhos? Hoje meus filhos estão com 13 anos. Se eu não tivesse buscado ajuda, como é que eu estaria hoje? Então, assim, eu louvo a Deus mesmo, por Deus ter usado, ter profissionais, tanto psicólogo como psiquiatra, que isso é muito importante, porque chega uma hora da nossa vida, irmãos, que realmente você está num processo da sua vida que você não dá conta de buscar orar a Bíblia, não dá conta de ler a Bíblia. Não é porque você não quer, não é porque você não acredita em Deus, não é porque você deixou de acreditar em Deus, não, é porque você está doente. E aí eu fico, entrando assim, eu não vou entrar muito aqui, são vários fatores aqui, são 14 sintomas que eu falei para vocês, e assim, eu falei alguns para vocês, mas assim, eu quero entrar assim, como eu falei, crianças, vamos lá para criança, para depois entrar nessa parte. Criança, aumento de irritabilidade, queixa constante em relação aos problemas físicos, agitação, ansiedade. Irmãos, umas coisas que pode muito trazer a depressão é o bullying, tá? Com a criança. Vamos ficar atentos com nossos filhos, se eles não estão sofrendo bullying dentro da escola. Vamos ficar atento nisso. O adolescente, irritabilidade, ele fica muito irritado, ele vai para o mundo das drogas, vai para a rebeldia, um adolescente desaforado, tudo que você fala para ele te dá mal resposta, ele começa na promiscuidade, isso acontece, a higiene dele começa a ser precário dentro de casa. Se você perceber, tem um adolescente dentro de casa, se você perceber que ele está tendo algum desses sintomas, irmãos, fiquem alerta, a criança é a mesma coisa, fica alerta, alguma coisa está acontecendo com ele. Fala, Liab.
Sim, o maior problema da criança, o maior fator da criança estar com problema, o problema não é na criança, o problema é na família. Só que, assim, muitas vezes, o pai e a mãe não aceitam a gente falar que o problema é nele. Quantas crianças que eu já atendi aqui no meu consultório e falavam assim, ó, infelizmente, você precisa trabalhar isso com o seu parceiro, que isso, porque sua filha está desse jeito, porque você está passando. Porque a criança, você é o referencial da criança. A criança espelha em você. E se você não está bem, a vida dele vai ficar toda bagunçada também. Quer falar? Isso quando não é a doença, lógico. Tem. Agora eu falei, gente, pode acontecer a depressão, pode acontecer em qualquer faixa etária, qualquer faixa etária. Por isso que é importante a gente saber esses sintomas todinho. Igual alcoolismo. Alcoolismo a pessoa que está com depressão, ela parte para a parte do alcoolismo também. Ela começa a invernar ali, achando que a solução é ali. E não é. Ele começa a ter colapso nervoso, começa a ter alucinações, começa a ter um monte de coisa. Então, são vários sintomas que, se eu falar que nós vamos ficar só nos sintomas e não vamos sair para o restante. Então, assim, aí eu acho importante a parte dos sintomas do cristão. O cristão que está com depressão. Ele sente culpa, porque ele está entendendo aquela questão, né? Eu não consigo ler a Bíblia. Nossa, Deus está me culpando, eu sinto culpa, Senhor. E agora? Ele sente dificuldades de orar, que é aquilo que eu falei, as 3 dimensões. Irmãos, põe isso na cabeça de vocês. Ela foi atingida. Não porque ele quer orar, mas ele não consegue. Ele quer ler a Bíblia, mas ele não tem força para isso. Fala, pastor. Sim. Então, é o que eu falo, não é porque a pessoa não quer, porque realmente a pessoa não está tendo força, a pessoa não dá conta de pegar uma Bíblia e ler, ele não está sendo descrente, não. É o problema realmente da doença, a doença faz isso. Então, ele não consegue louvar, ele tem perda da alegria espiritual, sente punido, muito deles sente até punido por Deus, e muitas vezes não é, muitas vezes é uma separação, é uma perda de um emprego, que ganhava muito bem, de repente perdeu aquele emprego, não tem condição mais, tenta arrumar um emprego e não tem condição de manter a família. Então, são vários fatores que podem levar essa pessoa a entrar na depressão. Muda tudo. Fala, pastor. E aqui nós estamos na igreja, acho que ninguém com depressão aqui hoje, eu acho. Igual você falou, mas a tendência de todas as pessoas é que, você falou aí, tem a tendência de qualquer um ter depressão. E na Bíblia a gente vê que grandes homens de Deus tiveram. Elias teve depressão, vários outros nós podemos dizer que tiveram, né? Mas assim, nós aqui estamos mais numa prevenção. E eu, na área de computação, você citou a computação lá no início. Você falou do vírus, dos alertas que aparecem quando começa a dar algum problema. Então, eu vejo assim, nós estamos aqui preparando, estudando lição. Então, o que nós precisamos fazer? Realmente, nós somos seres humanos. Hoje, nós temos tendência a ter problemas de alma, no corpo. O corpo, por quê? Porque não faz físico. Da alma, por quê? Por causa da consequência do pecado. Então, a consequência do pecado que fez com que a humanidade fosse decaída. Hoje a humanidade é decaída. Mesmo nós cristãos, sendo regenerados, sendo servos de Deus, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer como um computador. Se o computador, depois que ele é formatado, tem lá os seus aplicativos, tudo funcionando normal, se você não estiver sempre fazendo uma manutenção do computador, passando antivírus, passando ferramenta de remover malwares, também tendo cuidado nos locais onde você acessa com o seu computador, na rede, sem atualizar os aplicativos, ele vai se infectar. E quando ele se infectar, o que eu preciso fazer com aquele computador? Né? Ou vou ter que levar com assistência técnica, que seria o nosso caso, que é um psicólogo, um psiquiatra. Quando a pessoa chega a ter o sintoma de ficar ruim, ele precisa procurar a ajuda de especialistas. Mas enquanto ele não está ruim, o que ele precisa fazer? Tomar cuidado com o que vê,
usar a palavra de Deus como prevenção. Amém, irmãos? Pedir a ajuda do Senhor, falar, Senhor, por causa do pecado, eu posso cair na depressão, porque todo mundo cai, servos de Deus, pastores, quantos pastores se suicidando? Mas eu acredito, nós como cristãos, que temos fé, eu acredito que o nosso Deus, Ele é o melhor antivírus que tem para a minha e para a sua vida. Quantos creem nisso aqui nessa noite? Amém? Quantos creem que Jesus é o nosso maior antivírus? Amém? Todos? Não, é isso que eu estou falando, Maria. Não, eu concordo com o irmão. Deus, ele é o maior. Igual eu falei, se Deus é o centro da nossa vida, a gente pode ter dificuldade que for, que ele continua sendo o centro, a gente pode buscar ajuda, mas Deus vai ser o centro. Eu nunca vou deixar de servir ao meu Deus. Lógico que, gente, nós sabemos, nós como cristão que está aqui na igreja hoje, se você não lê a Bíblia, se você não ora, você não está tendo sustento. O sustento nosso é a palavra de Deus, a leitura aqui da palavra de Deus e oração, e vir na casa do Senhor. Se você não está fazendo isso, você está prejudicando você mesmo, a sua vida espiritual em todos os sentidos. Fala, Liab. Sim, se a pessoa que está doente, ela não tem força para isso. Não tem, a pessoa que está doente é aquilo que eu estou falando. A pessoa que está doente, ela não tem. Irmãos, e não é só depressão, não, tá? Qualquer transtorno faz isso com a gente. A gente está falando da depressão aqui porque é o tópico que veio para a gente estar ministrando para vocês. Mas tem vários transtornos, bipolaridade, transtorno do pânico, transtorno do estresse pós-traumático. Então, são vários transtornos que a gente sabe que se você está passando por ele, você acaba não tendo forças realmente para estar lidando com isso. Lógico, eu falo assim, eu gosto de trazer muito a minha experiência, por quê? Porque na época, meu pai e minha mãe sabem, chegou um dia que eu liguei para minha mãe e para meu pai, falei, tem dó de mim, eu não consigo mais, me socorre. E meu pai me levou no Dr. Edson, que é um psiquiatra que é conhecido nosso, que cuidou de mim. E eu tratei com o pastor Clécio, foi meu psicólogo muito tempo. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar. Eu não estava bem, eu não tinha força para pegar a Bíblia para orar. E eu sabia que eu continuava crendo no meu Senhor, eu sabia que eu tinha fé no Deus, que meu Deus podia me curar, que meu Deus podia libertar, porque a gente tem que ter essa fé, que a gente sabe que Deus cura, que Deus liberta. Mas, para mim, eu tive que buscar a ajuda dos homens, não teve como. Eu não tinha, se eu não estava lendo a Bíblia, não era frescura da Mariné, não era porque eu não gosto de ler a Bíblia, graças a Deus, eu tenho o costume muito de ler a Bíblia, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus porque eu gosto de orar, meus meninos também, louvo a Deus, meus meninos também estão lendo a Bíblia. Então, irmãos, no meu caso, eu gosto, porque assim, quando você vive, é outra coisa. Quando você passa por isso, irmão, você sabe o tanto que é doloroso. Eu falo toda vez que eu lembro, quando eu passei por isso, foi um momento muito ruim da minha vida. Foi um momento que eu não tinha. Eu olhava assim e falava, meu Deus, e agora? Eu não tenho força para nada, eu não dou conta de nada. Eu não dou conta de... Eu ia trabalhar, irmãos, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que sustentar a minha família. Eu trabalhava, eu levantava, ia para o serviço aqui na igreja, eu atendo aqui na igreja, eu acho que todos os irmãos sabem, eu não dei conta, eu pedi afastamento, eu falei, eu não estou bem, eu não dou conta de cuidar de ninguém se eu não estou bem. Eu pedi afastamento, eu ia para a minha clínica, que é do Detran, porque no Detran eu não tenho esse contato de conversar, eu só aplico o teste, mas eu ia trabalhar, por quê? Porque eu precisava, porque eu tinha que trabalhar para sustentar a minha casa. Então, irmãos, só sabe quem vive na pele. E eu vivi, e é doloroso, é uma tristeza, é uma agonia, é uma solidão na alma, não é porque eu não tinha Deus, não é porque eu não confiava no meu Deus, não é porque eu não amava o meu Deus, é porque eu não estava bem, eu estava doente. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, se você está passando por isso, se você sofre por isso, ou se você conhece alguém que passa por isso, irmão, busca ajuda. Não fica sem buscar ajuda, não. Não fica sem buscar tratamento, não. Porque isso só pode piorar na sua vida. Isso só pode levar você para um local. E eu falo, qualquer um de nós estamos sujeitos a acontecer. Não é porque você deixou de servir a Deus, não, irmãos.
Desmonta. Não é porque você deixou de confiar no seu Deus, não é porque você deixou de acreditar no seu Deus, não é porque você deixou de ler a Bíblia, não, é porque você está doente. Busca ajuda. Fala, mãe. O bipolar, ele sofre de duas coisas. Ele sofre da depressão, no período que está depressivo, que ele não quer fazer nada, ele não tem força para nada. É o período que está ali naquele canto ali, que não quer ver ninguém. E tem o período da euforia, que a gente fala que é o período da mania, que ele está eufórico, eu sou o melhor, eu sou o bom, eu dou conta de tudo, eu enfrento todo mundo, eu sou o melhor. Então, ele passa por esses dois estágios. O bipolar, ele sempre tem que estar buscando ajuda do psicólogo e ajuda do psiquiatra, do remédio. O bipolar, o esquizofrênico, são pessoas que realmente têm que estar sempre tomando remédio, tem que buscar ajuda médica mesmo, do psiquiatra. Quem pode medicar, irmãos, é só o psiquiatra, tá? Só ele que pode medicar, só ele que pode passar remédio. O psicólogo ele vai tratar da sua alma. O psiquiatra ele vai trazer aqueles hormônios que eu falei para você, que estava lá embaixo, que através da medicação vai equilibrar. Ah. Não só no sangue, você faz também isso no cérebro e ali vê o movimento do cérebro, como é que está a questão do... Eles jogam um líquido no seu cérebro e mostra ali qual área que está afetando, e ali vai mostrando, e ali tem como detectar se a medicação está fazendo efeito ou não. Isso tudo, irmãos, é tecnologia que Deus deixou para o homem está estudando, o homem está descobrindo. Então, novas formas da gente poder tratar. A depressão tem cura? Tem. Lógico que tem. A bipolaridade tem cura? Tem. Todos têm cura, se você crê. Mas aí eu entro naquele caso. Deus cura quem Ele quer. Amém, irmãos? Nossa, Marinés, você está sendo drástica. Não, irmãos, eu não estou sendo. Infelizmente. Entendeu? Por isso que eu falo assim, há muitas pessoas, quando eu entro na parte do tratamento, eu acho que eu nem saí do tópico 1 ainda, me perdoa, acho que eu nem dei conta de sair do tópico 1. Valtinho, busca uma água para mim, por favor. Acho que eu nem consegui sair do tópico 1. O que acontece, irmãos? Aí, pastor Unir, eu entro no caso do senhor. O que acontece no nosso meio? Infelizmente, eu falo infelizmente, muitos crentes passam por tudo isso, muitos crentes estão passando por isso e não procuram ajuda. É doido. Infelizmente, psiquiatra, eles têm visão. Quem vai no psiquiatra é doido, irmãos, não. Eu não sei se vocês, quem acompanham o pastor Silas, Silas Malafaia, ele é psicólogo também. E ele sempre anda no 12, né? Quem conhece ele, quem sabe da vida dele, ele é no 12. Irmãos, ele eu sigo ele no Instagram, um dia ele postou no Instagram e falou assim, eu tive que buscar ajuda no psiquiatra, porque como eu sou no 12, o estresse estava acabando comigo, que você fez a pergunta, eu busquei um psiquiatra. E quando eu cheguei lá, eu ri demais dele. Ele falou, estou sentada aqui, estou lá esperando, né, mexendo no meu celular. Aí chega um outro pastor lá e fala assim, uai, pastor Silas Malafaia, você aqui? Ele olhou e falou assim, eu sou ET? Ué, por quê? Eu sou ser humano. Aí ele falou assim, aí como ele é engraçado, eu ri demais dessa mensagem do dia que ele colocou no Instagram, eu ri demais que ele falou assim, a pessoa acha que eu sou o quê? Que eu sou super-herói? Irmãos, isso é interessante a gente colocar isso na nossa cabeça. Ninguém é super-herói. Não existe Mulher Maravilha, não existe super-homem. Isso é fantasia. O mundo real é esse aqui que a gente vive. Se a gente não está bem, vamos pedir ajuda. E ele não estava bem. Ele estava num processo tão forte na vida dele de estresse que ele falou assim, se ele não buscasse ajuda, ele ia infartar. Ele não ia dar conta de viver. E aí ele chegou lá, um pastor chegou e falou assim, aí eu falei, eu estou aqui fazendo a mesma coisa que você está fazendo, eu vou consultar. Então, irmãos, o que acontece? Muitos de nós cristãos, muitos de nós evangélicos, a gente pode ir no oftalmologista, a gente pode ir no cardiologista, a gente pode ir no otorrinolaringologista, a gente pode ir em vários especialistas. Aí, quando fala que você precisa ir no psiquiatra, ou então que você precisa buscar um psicólogo, Deus me livre, misericórdia, não, Deus não tem isso para mim, não, irmão. Deus deixou as pessoas aí para isso. Muitas vezes, você está passando por isso porque Deus quer provar para você que Ele pode, sim, usar o homem para te curar.
Ele pode sim usar o médico para te curar. Eu sou prova viva disso. Eu tomei medicamento e eu tomei 1 ano e meio. Meu pai sabe disso, minha mãe sabe. E onde que eu passo, eu não tenho vergonha de falar. Eu precisei, eu tomei. Por quê? Porque Deus deixou os médicos para isso. É porque eu não confio no meu Deus? É porque eu não acredito no meu Deus? Eu acredito, eu confio. Só que aquilo que eu falei, Deus cura quem Ele quer, na hora que Ele quer. Ele pode curar a gente qualquer coisa, pode. Mas no meu caso, eu busquei ajuda porque eu precisei. Imagina se eu fosse turrona e achasse que eu não precisava. Eu nem sei onde que eu estaria hoje. E eu tinha 2 filhos que precisavam de mim, de 6 anos de idade. Então, irmãos, isso é muito sério. E a pessoa que está com depressão, então o tratamento seria a medicação para estabelecer o equilíbrio bioquímico, que é aqueles hormônios lá atrás que eu falei para vocês, dopamina, serotonina e a... Vamos lá, eu não dou conta, eu sempre esqueço deles. Vamos lá. A serotonina, a dopamina e a noradrenalina, que seria a adrenalina. Então, essa medicação, ela vai fazer regular, voltar você para esse equilíbrio. E a psicoterapia, que só a medicação não adianta. Então, os dois caminham junto. Então, você tem que fazer esse tratamento dos dois. Outro detalhe que é importante, a pessoa com depressão, ela vive 60% no passado. Olha tanto que isso é sério. 10% no presente, no aqui e agora, e 30% no futuro. Então, assim, o que acontece? Nós temos que lembrar do nosso passado, temos que lembrar, temos que ali, pelos momentos ruins, momentos bons, aquilo ali foi um aprendizado na vida de cada um de nós. A gente tem que ter isso em nossa mente. Independente do que aconteceu de bom, aconteceu ruim na sua vida, o passado faz parte da sua vida. Não tem jeito da gente ir ali... muita gente ouve muito, nossa, se eu pudesse voltar daqui 10 anos, se eu pudesse voltar daqui 20 anos, mas não pode. A gente sabe que isso não acontece, é só conto de fada que acontece isso, só nas brincadeiras de ilusão fictícia que acontece isso. No mundo real isso não acontece. E a pessoa vive 10% no presente. Irmão, isso é muito sério. O presente, a gente tem que viver o nosso presente, a gente tem que viver o aqui e agora. Eu tenho que viver o que está acontecendo na minha vida. E a pessoa que está com depressão, ela esquece do presente. Então, por quê? Por que ela esquece, Mariné? Porque ela está isolada, ela não quer ter contato com ninguém, ela não tem amizade com ninguém. Se ela tinha amizade, ela para de ter amizade com aquela pessoa, ela se isola de todo mundo. Ela quer ficar só no mundinho dela, naquele mundo dela escuro lá, onde que ninguém pode entrar ali. Então, por isso que ela vive mais nesse passado. Porque quando ela deita a cabeça, ela começa a pensar tudinho lá. Nossa, mas se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu tinha feito isso, tinha feito aquilo. Irmão, já passou, vamos pensar no presente. Nesse aqui que a gente está vivendo, no aqui e agora, que é o importante, é o aqui e agora, é onde que a gente está vivendo. E 30% ela fica no futuro. Então, assim, 60% no passado, 10% no presente e 30% no futuro. Você vê como é que está realmente a cabeça dessa pessoa que está com depressão. Realmente ela está toda desorganizada. 60% no passado, 10% no presente e 30% no futuro. O que acontece com o ansioso? O ansioso já é completamente diferente. A vida dele, literalmente, é só no futuro. Ele só vive pensando no futuro. Tanto que a cabeça dele fica o tempo todo acelerada, o tempo todo imaginando, e também esquece de viver no presente. Como assim, pastor? Não, seria, o normal seria, o passado é presente na nossa vida, seria o quê? A gente inverter. A gente ter 20% no passado, porque é nossa memória de longo prazo, tá, irmãos? O nosso passado, ele faz parte da nossa memória de longo prazo. É aquilo que você viveu, está sempre aqui. Você pode parar para perceber, pastora Neir, foi interessante eu perguntar isso. Quando você está normal, no nosso dia a dia, no nosso presente, acontece alguma coisa, você fala, nossa, eu lembrei quando eu era lá, quando eu tinha 15 anos, nossa, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Sim, só que aí ele perguntou, então seria assim, pastora Neir, os 20% no seu passado, porque a gente tem que lembrar do nosso passado, vai mostrar quem nós éramos e quem nós estamos hoje. Então, você está voltado mais para o presente, que seria ali 60% do presente, e 30%,
Não, 50% no presente, 30% no futuro, que o futuro faz parte da gente. A gente tem que sonhar. O futuro são os nossos sonhos que nós sonhamos. É o sonho, né, Eliabe, de ser pai, né, Keina, de ser mãe. É o sonho de uma casa própria. É um sonho de passar no vestibular. É um sonho de fazer um mestrado, entendeu? De viajar, ir para os Estados Unidos. Esse é o nosso sonho. Então, nós temos que ter, porque isso faz parte da nossa vida, entendeu? Eu respondi, pastor, para o senhor? Não, o ansioso é inversão. O ansioso, ele vive mais no futuro. Seria tipo assim, você pegar a parte da depressão e transferir para o ansioso. Seria mais ou menos isso. Fala. O que é isso? Vai transferir as ciclos aí. Isso. É o ansioso, o que acontece? Oi? Isso. O ansioso, gente, isso é muito sério, porque os nossos filhos, se nós não tomarmos cuidado com isso, eles estão nos transformando em ansiosos. Por quê? Porque é o aqui e agora, eles querem que tudo acontece agora e pronto, imediatista, daquele jeito assim, que você fala, meu Deus. O adulto também tem muito isso, principalmente quem é ansioso. O ansioso, ele quer, tipo assim, ele quer que a coisa aconteça agora e o trem não vai acontecer agora. E um detalhe... Oi? O idoso também, mas um detalhe muito grande do ansioso. O que acontece? Que eu sempre falo para os meus pacientes que são ansiosos, fala, calma aí, não frustra. Por quê? Porque o ansioso, ele cria muita expectativa em cima de muita coisa. E aí, o que ele tem que lembrar? Que essa expectativa é dele. Ele que está viajando na maionese, ele que está criando um monte de coisa. Isso acontece muito no relacionamento. Por isso que acontece muitos discórdia no relacionamento. Porque, vamos supor que o homem é ansioso e a mulher já é mais aquela pessoa mais tranquila. Aí, o que acontece? Ele começa a imaginar um monte de coisa na cabeça dele. Vai fantasiando, vai imaginando, vai ali. A cabeça dele viaja assim. O cérebro dele vai lá na frente. E, de repente, não acontece nada daquilo que ele imaginou, que ele propôs na cabeça dele, e ele se frustra. E ele quer descontar no outro. O outro nem sabe o que está passando na cabeça dele. O outro nem sabe que isso foi a expectativa dele. Foi ele que criou. Aí vem as frustrações. Aí o ansioso. Por que o ansioso ele é muito frustrado? Ele é muito... ele tem uma baixa autoestima muito grande, porque ele se frustra o tempo todo, porque a expectativa é dele. O outro nem sonha o que está passando na cabeça dele. Coisa muito interessante que eu falo assim, que por que muitas pessoas, a gente olha assim, o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que faz com que a gente perca a nossa memória. O último estágio dele é o estágio que você não sabe nem engolir comida. Então, assim, eu falo assim, que para você não ter um Alzheimer, você tem que colocar o seu cérebro para trabalhar, irmãos. Por quê? Se eu sou acostumado a vir para a igreja no só caminho, eu faço aquele caminho da roça, começa a passar por outro caminho. Ah, mas é mais longe, não interessa. Começa a pôr o seu cérebro para começar a ter os desafios, porque nosso cérebro acostuma. Como nós acostumamos com tudo, nosso cérebro também acostuma. Então, a gente tem que começar a ler muito, fazer coisas, jogo da memória, fazer coisas que vai fazer com que o nosso cérebro... Não tinha nada a ver com a lição, né? Mas eu acabei falando. É igual a lição de doenças psicossomáticas, quem já deu uma lida aí. Irmãos, o autor, ele... viajou tudo, ele não falou nada da doença psicossomática. Se for eu que for ministrar, aí vai ser... Se bem que na depressão, ele foi bem assim, eu acho que ele deu... só que o suicídio, no suicídio, quem for que é a Sejana, ela mesma, nós já até conversamos sobre isso, ele levou muito para o lado espiritual, mas amém por isso. Deus usa o que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Amém? Então, eu acho que, assim, irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma coisa, pode me procurar que eu estou pronta para responder os irmãos. Amém? Obrigado pela oportunidade. Então, o chorar, o que acontece? Vai depender do momento que a pessoa está vivendo, entendeu? O chorar muito entraria na questão da melancolia, entendeu? Vai depender muito do que ela está vivendo. Se ela está vivendo um processo meio triste, está passando por muitos problemas na vida,
ela pode sim ter esse processo de chorar muito, mas não quer dizer que pode ser depressão. Então, para ser depressão, irmãos, só para me resumir aqui para vocês entenderem, eu não cheguei a falar de todos, são 14 aqui, eu só falei, pincelei aqui, mas você tem que estar com vários sintomas desse, tá? Mais de 5 sintomas e persistir em 2 semanas. Se persistir esse sintoma mais de 2 semanas, fiquem alerta, procura ajuda, ok? Amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Deus abençoe. Se precisar de mais tempo, eu negocio. Eu estou cochichando com ela aqui o seguinte, se ela precisar